Depois do susto de sexta-feira com um dos crashes mais rápidos da história, principalmente no mercado cripto, afetando também os mercados tradicionais, existem aí algumas lições que podem ser aprendidas, mas também como que funciona a nossa mecânica monetária, na parte macroeconômica e como que isso pode se espalhar para outros lugares. Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, esse crash foi muito interessante porque, teoricamente, se você olhar pela SP500, foi uma correção relativamente, assim, não somente esperada, muito esperada, já alertada por vários, mas ela não teve talvez os motivos que a gente acha que teve, né? Então você teve ali uma reação muito grande a esse tweet aqui, ou a esse truth, na verdade, né, do Truth Social, do Trump falando sobre todas as coisas na China, né? Não vou ler absolutamente tudo aqui, porque você já deve estar cansado de saber dessa história e já deve ter visto na mídia, mas literalmente dizendo que as coisas não estão indo muito bem na China e que vai ter alguma retaliação com tarifas, etc., praticamente cancelando aquela discussão positiva que estava acontecendo, inclusive com um encontro marcado que já não se sabia mais se ia acontecer ou não com o Xi Jinping, e aí criou uma grande reação. Mas é claro que depois durante, na verdade, a notícia, nos minutos dessa notícia, você já teve ali um flash crash, entre aspas. Só que ele não foi tão visível assim. A SP500, ela caiu, mas não caiu assim aquele mega absurdo, né? Se você pegar aqui, a gente está falando de praticamente um pouco mais de 3%, né? Aproximadamente 3% aqui de queda. Então, assim, nada muito exagerado, né, em termos de SP500, apesar de ser uma queda expressiva, não é uma coisa que vai liquidar todo mundo, né? Como a gente viu várias histórias aí pelo Twitter. É claro que no mercado cripto já chama um pouco mais de atenção, só que você vê que eu gosto de usar gráficos de mais longo prazo, né? Porque se você só olhar isso daqui, você não vai ficar tão preocupado assim, mas foi essa queda aqui, né? A gente saiu ali praticamente dos 123 mil, chegou um momento que foi para 110, 109, acho que teve um momento que chegou a 105, e aí nós estamos agora diante de uma outra perna recuperando, talvez sim, talvez não, né? A gente não sabe mais o que vai acontecer. Eu estou gravando isso no domingo, então talvez na segunda-feira, quando você esteja assistindo antes dos mercados abrirem, né, a gente já tenha um outro cenário. Mas por enquanto é isso que nós temos. Só que você teve notícias ali simplesmente absurdas de carteiras, milhares de carteiras sendo absolutamente liquidadas. E isso se dá ao uso de alavancagem, né? Quando você, principalmente no mercado cripto, você tem alavancagem, é muito comum você ter alavancagem de 10, de 20, de 100, de 500 ou até de 1.000 em algumas corretoras, o que é simplesmente insano, né? Só você alavancar de 10 para 1, um movimento de 10% para baixo, ele liquida a sua conta, vai para 100% e você acaba tomando uma chamada de margem, né, o famoso margin call. Então, isso acabou destruindo valores assim incrivelmente, com histórias muito tristes, inclusive. Um cara ali acabou se tirando sua própria vida na Ucrânia, etc. Então, assim, coisas bem tensas. E eu até atualizei algumas coisas, porque esse princípio, eu até coloquei aqui no Substack um artigo que eu fiz, na verdade é um vídeo na Universidade Omnimacro, que tem tudo a ver com um mecanismo na forma que isso aconteceu. Porque, é claro, você tem todas as teorias possíveis ali, inclusive de que tenha sido um movimento de insider trading, né? Porque teve um short gigantesco que aconteceu 1 minuto antes, por coincidência, do Trump ter feito o seu tweet. Então alguém já sabia de algum lugar, seja dentro, seja fora, não se sabe, né? Porque no mundo cripto não é tão simples de você achar assim os responsáveis, mas você viu um movimento de baleias criando ali esse movimento que acabou criando todo o desespero e aumentando muito mais isso pela forma da alavancagem. Então, claro, tudo isso está sendo... As teorias estão aí, né? Talvez você possa colocar nos comentários, etc. Não cabe a mim saber exatamente o motivo pelo qual isso aconteceu, mas você tem vários indícios. Agora, o que interessa aqui para esse capítulo é falar um pouco do Shadow Cash, porque é isso daqui que eu falo bastante no Substack. Se você não segue, você pode acompanhar aqui no link da descrição abaixo para ter acesso a tudo isso.
da ascensão dos HFTs, que é o High Frequency Trading, ou seja, eles criam pontes de liquidez nos mercados, nas Ilhas Caimã, por exemplo, em vários locais ao redor do mundo, no intuito de melhorar a liquidez para bonds. Só que quando você tem um tipo de volatilidade do jeito que nós vimos ontem, isso pode criar alguns problemas, né? Porque você não consegue fechar os dois lados da história ao mesmo tempo, e isso pode criar bolhas que a gente chama de air pockets, onde você não tem o outro lado da transação e você perde o tipo de precificação daquele ativo. Então você viu ali, por exemplo, no mundo cripto, alguns ativos caindo 98%, né, de uma vez só em questão de minutos. Claro que no mercado de bonds não é assim que acontece, você precisa de muito mais liquidez, não dá para você afetar dessa forma, mas o princípio é o mesmo. Então o mundo cripto é meio que uma miniatura do que você percebe no mundo dos bonds. E eu até atualizei, se você quiser acompanhar, né, o nosso portfólio Omnimacro. É claro que ele tomou um pouquinho de drawdown, né, em relação a isso, mas não foi muito, foi ali 1,71% e a gente continua com 17,9% agora no ano, né? Então aqui deu menos 1,41 na semana passada, só para transparência, né? Porque eu não quero, como eu prometi, eu quero postar quando a gente sobe e eu também quero postar quando ele cai, e obviamente o objetivo é fazer uma carteira de longo prazo. Agora, se você quiser acompanhar também a alocação e acompanhar todos os movimentos que eu faço, todos os links estão na descrição aqui abaixo, inclusive. Aqui você pode ver os resultados de forma gratuita e acompanhar. Os membros podem fazer isso também. Então vamos lá. Aqui você percebe que um outro ativo que se deu muito bem nessa história, que quase não moveu, foi o nosso amigo ouro, né, que continua ali nas máximas históricas, segurando acima dos $4.000 por onça. E você vê aqui a subida exponencial. Dá para esperar algum tipo de correção? Com certeza, como em qualquer outro ativo, mas não estou aqui para adivinhar, não é para isso que eu estou, que é o objetivo, né, desse podcast, mas sim entender os fluxos de capitais ao redor do mundo. Então, quando você vê esse tipo de movimento, né? Hoje nós estamos diante, não dá para falar mais de fundamentos, você precisa focar no statecraft, porque com um tweet você teve uma mudança completa do mercado, né, do Trump. E aí com outro tweet do Trump, em menos de 48 horas, agora ele fala, não se preocupe com a China, tudo vai ficar bem, etc. Já começa a elogiar o Xi Jinping, etc. E muitos chamam isso, né, de taco, né, Trump always chickens out, mas outros já podem dizer também que a China mudou, ela emitiu alguns documentos também falando sobre as novas regras, que na verdade não estamos banindo completamente a questão das terras raras, que é o objeto dessa discussão geopolítica, mas nós vamos continuar fazendo as exportações, só que mudando ali o critério para os exportadores. Então ainda está uma coisa bastante turva, mas o importante é saber aqui que essa questão de statecraft, ou seja, como os governos estão definindo cada vez mais o que acontece nos mercados, dependendo dos setores mais críticos, dependendo da segurança nacional, dependendo da soberania, e isso vai determinar muito mais os mercados do que você simplesmente olhar para números, olhar para fundamentos, fazer análise técnica de determinados gráficos. Então, esse tema vai sendo cada vez mais presente. E esse é um tema que eu já falo bastante por aqui nesse podcast, né, para quem já me acompanha, e então a gente precisa ver cada vez mais na que jurisdição você tem os seus investimentos, onde você acredita mais, qual tipo de ativo, né, faz parte desse contexto. Então isso vai acabar sendo uma tendência cada vez maior para o futuro. Mas claro, a gente nunca sabe, talvez quando eu postar esse capítulo, né, que geralmente ele aparece para vocês aí no Brasil umas 7 horas da manhã, horário de Brasília, já tenhamos um outro contexto. Só que você acabou fazendo o que a gente chama de V-shaped recovery, né? Ou seja, uma recuperação em formato de V, porque nesse exato momento você já tem ali uma antecipação. A gente está a poucas horas agora de abrir o mercado de futuros no final do domingo, talvez você já tenha ali um movimento bullish de novo, mas o importante é saber que esses são justamente as cortinas de fumaça do curto prazo. Então notícias aqui, tweets ali, que
que pode até criar oportunidades, porque os fundamentos, de fato, não mudaram. Você continua tendo uma senhora dominância fiscal nos Estados Unidos, cada vez mais estímulos para setores específicos, né? Energia, você vai ter ali uma série de coisas acontecendo em relação à infraestrutura, a China fazendo exatamente a mesma coisa, e agora talvez até o Japão entrando na jogada. Então, se você olhar a mecânica monetária do encanamento mesmo, da tubulação que nós temos de liquidez mundial, ela está realmente se configurando para injetar bastante liquidez nos próximos meses. Então, é realmente ver as cenas dos próximos capítulos, se isso se confirma, mas claro, e ficar atento, porque a volatilidade ela vai fazer parte cada vez mais intrínseca das nossas vidas, e muitas pessoas não estão usando, né, ou pelo menos incluindo o famoso statecraft, né, essa questão da geopolítica, da separação, da desglobalização, da setorização das coisas, dos novos blocos que vão surgindo, isso precisa ser levado em conta. E com certeza a gente vai ter ali cada vez mais volatilidade a ser esperada, principalmente quando você tem essas mudanças de cenário que pode acontecer a qualquer momento.